25 e 26. Você já achou? Amém. A palavra de Deus diz assim, ó: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, digno de todo louvor e de toda adoração, Pai. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, colocar diante de Ti a Tua palavra, Senhor, pedindo que o Senhor nos visite, que o Senhor nos guarde, Pai, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas para louvor da Tua glória, acalantando cada coração que aqui está, visitando cada familiar nosso, Pai. Desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra e declaramos, Senhor, que só o Senhor é Rei nesse lugar e que Teu Espírito Santo de Deus esteja ministrando sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu te lembrar uma coisa, querido, que você tem todo o direito de ter na sua vida. Você tem vontades e você tem desejos na sua vida que estão guardados no seu coração ali, num cantinho, como se fosse uma sala, trancafiado dentro de um baú que você guarda, que você de vez em quando nem compartilha com ninguém. Ele fica guardado no seu coração como se fosse uma meta a ser atingida, um plano que você faz quase que diariamente. E deixa eu te falar uma coisa: nada mais natural ao ser humano do que ter esse tipo de meta, esse tipo de coisa a ser estabelecido. No domingo, por exemplo, nada mais natural, você deve passar por isso também, que domingo, quando você se deita, quando você se coloca ali, quando acaba o Fantástico, que você vai dormir, você encosta sua cabeça no travesseiro e você começa a pensar: bom, amanhã é segunda-feira e eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, tem que fazer o almoço, a canjica, terça-feira tem tal coisa para fazer que eu também já tenho, e eu não posso esquecer que quinta-feira é aniversário daquela minha prima. Ou seja, domingo, quando você vai se deitar na sua cama, você começa a fazer planos acerca daquilo que você tem para realizar durante a sua semana. Você traça metas, você traça planos, você traça destino para aquilo que você tem para fazer. Amém ou não? Amém. A situação ela toma contornos até mais dramáticos quando nós começamos a pensar numa esfera maior. Quando nós começamos a pensar, por exemplo, no âmbito anual. Agora que nós estamos chegando no fim do ano, que nós estamos ali na última curva desse circuito de 2024, a gente começa a pensar naquilo que nós podemos fazer no ano que está se aproximando. Nós começamos a traçar metas, nós começamos a traçar destino naquilo que nós vamos fazer para o ano seguinte. E nós começamos também a olhar para o ano que passou. Nós começamos a fazer um saldo ali por vezes de como foi o ano de 2024. Nós começamos a olhar para esse ano com tudo que ele apresentou, com tudo aquilo que nós poderíamos fazer, com tudo aquilo que nós fizemos, e nessa reta final nós começamos a ver aquilo que nós traçamos como plano e nos perguntamos, e eu quero colocar essa pergunta para você também: será que os planos que você fez para esse ano, você conseguiu alcançá-los? Você conseguiu traçar metas, objetivos e conquistar essas coisas? Aquela dieta que você prometeu que você ia fazer, não foi, né? Agora então em dezembro que vai começar essa maratona, assim, então deixa para o ano que vem, que agora mesmo já não... Deixa que ano que vem eu começo essa dieta. Deixa eu te perguntar uma coisa: quais os planos que você traçou para 2024? O que foi que você teve como meta para alcançar esse ano? Que você traçou como objetivo? E a segunda pergunta era: será que você conseguiu alcançar aquilo que você traçou como meta? Pode ser que você olhe para certas coisas e fale: bom, aquilo que eu planejei com relação a quitar as minhas dívidas, eu consegui quitar. O regime eu não consegui muito não. Pode ser que de repente...
Não. Pode ser também que de repente certas coisas. Não, foi para a dívida que pagou, eu estou falando da dívida. Não, glória a Deus por isso. Amém. Pode ser que de repente você tenha, não, eu vou fazer esse ano uma mudança na minha casa, vou comprar uma TV nova, e você tenha conseguido também. Para aquilo que nós planejamos e alcançamos, glória a Deus nessa noite, porque Ele te sustentou, te ajudou e te manteve de pé. E para aquilo que nós tentamos e não alcançamos, glória a Deus também. Amém. Porque Romanos nos garante na palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. As metas que foram traçadas, algumas foram alcançadas. E glória a Deus por conta disso. E outras nós não conseguimos alcançar. Glória a Deus por conta disso também. Porque de repente aquilo que você achou que seria a bênção, Deus olhou do alto do céu e falou: olha, é melhor agora você não alcançar não, porque vai se transformar em maldição. Então, já que somos poucos, erga suas mãos aos céus, ainda que de maneira tímida, e exalte ao Cordeiro, porque glória e exaltado seja o Deus pelo ano de 2024. Obrigado, Senhor. Deus, queridos, está no controle do sol, está no controle da chuva, e nada pode modificar a isto. Nem a morte, nem a vida, nem principados e potestade pode te afastar do amor de Deus para com a sua vida. E existe uma necessidade real na minha e na sua vida. Amém. Para que nós possamos mudar a nossa história, para que nós possamos ter a diferença no ano de 2025, que vem se aproximando e já vem se apresentando nas nossas vidas, nós já conseguimos ouvir aquele barulho de 2025 vindo na nossa direção. Existe algo que você quer alcançar em 2025, sim ou não? Sim. 2024 foi um ano bom, não foi? Mas 2025 ainda pode ser melhor. 2025 é um ano que eu creio que nós conseguiremos alcançar com os nossos braços tudo aquilo que nós não conseguimos alcançar nesse ano, porque nós vamos traçar de maneira diferente o caminho. Existe uma necessidade real de nós darmos nomes para os planos que nós queremos. E aí, se você pensar assim, eu não tenho muitos planos para 2025, queridos, o mínimo de plano que você tenha, aquela coisa mínima que você traça de repente como meta, já começa a colocar isso, a trocar um óculos, isso já pode ser algo para você colocar na sua vida, queridos. Como um sonho, como uma meta, como algo a ser alcançado. Mas Deus e o Espírito Santo, Ele nos dá uma estratégia natural para que nós possamos alcançar aquilo que nós temos como meta. E que estratégia é essa? Queridos, escrever aquilo que nós temos como meta. Ainda que de repente aos nossos olhos possa parecer uma baboseira. Como eu disse ainda há pouco como exemplo, trocar de óculos, por exemplo. Pode de repente parecer algo que não tem eficácia, algo que não tenha simbolismo nenhum, mediante, por exemplo, a negociação da paz entre nações. Mas, queridos, essa é a sua meta. De repente, a sua meta é renovar um guarda-roupa. De repente, a sua meta é algo que alguém olha e fala assim, olha, mas qual é o valor disso? Queridos, são passos de bebês na vida de uma pessoa. De vez em quando nós nos encontramos tão tristes, tão deprimidos, tão presos numa redoma, que esse passo de bebê é algo que vai começar uma caminhada que vai ser grande nas nossas vidas. Por mais que de repente pareça uma coisa ínfima, por mais que pareça uma coisa insignificante, isso para você tem um simbolismo todo especial. Não deixe de, nesse próximo ano, fazer esse passo natural nas nossas vidas, que consiste em quê? Escrever o seu problema. E aí você pensa assim, bom, meu problema é dinheiro. Então você escreve num papel, ganhar mais dinheiro. E aí, você escrever é importante, queridos. Você escreve embaixo, como eu vou ganhar mais dinheiro? Eu vou ganhar mais dinheiro, pontinho, pontinho e pontinho.
A ciência explica para nós hoje em dia que quando nós começamos a colocar num papel esse problema que para os outros parecem ser insignificantes, mas que para nós tem uma resolução grande, o nosso entendimento, o nosso cérebro, ele começa a entender que você já está começando a resolver aquele problema, porque escrevendo você vai colocando ali o seu problema, como resolver e a estratégia que aquilo pode ser resolvida. O seu entendimento, ele alcança que algo está começando a mudar para que você possa atingir aquilo. Entenda bem que de repente pode ser uma coisa, não, a partir de 2025 eu vou passar a acordar mais cedo. E aí você escreve aquilo, já coloca lá, não, tem que colocar o meu alarme, e aí você já começa a programar o seu alarme, o seu entendimento vai começando a cair a ficha que, olha, tem alguma coisa mudando na vida desse cidadão, dessa cidadã. O nosso entendimento, o nosso psique, o nosso intelecto, a nossa biociência, ela não consegue entender que certas coisas estão no âmbito da imaginação. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Mais uma vez, quando nós vamos dormir, e nós quando estamos dormindo ou tentando dormir, a gente tem uma mania de revisitar algumas coisas que nós já vivemos. Como discussões, por exemplo. Se você tem um desentendimento com uma pessoa, na hora de dormir você começa a revisitar e fala, eu devia ter respondido isso aqui naquela hora. Eu devia ter dito tal coisa. Eu devia nessa hora ter dado-lhe um tapão. Calma, crente. Quando você para pensar, você já está agarrado no travesseiro e parece que você já está brigando de novo com aquela pessoa. Por quê? O seu entendimento, o seu psique, ele não entende que você está só visitando aquela situação. Ele entende que você está dentro daquela situação de novo. O seu entendimento, quando você coloca no papel, ele começa a olhar e fala assim, olha, existe um problema, mas existe uma solução que pode ser colocada em prática. E aí você começa a entender que para todo problema há uma solução, queridos. 25 quilômetros não começam a ser percorridos com 25 quilômetros, ele começa com um passo, que de repente pode parecer insignificante, mas aquele um passo que você deu hoje é que vai fazer a diferença no final do ano de 2025. Amém. A diferença na nossa vida, ela começa hoje, queridos. Ninguém chega na faixa preta se um dia não tiver passado pela branca, se não tiver passado pela amarela. Ninguém chega no último período da faculdade de Direito se não se matricular na faculdade, se não fizer a prova, se não estudar. Tudo começa com uma coisa insignificante e que no final se torna num sonho realizado. O que é, afinal de contas, comparado a você ter um canudo na sua mão, um diploma, aquele primeiro dia que você comprou um livro para estudar? Ou então quando você foi na faculdade e assinou aquele contrato para iniciar? O fim da caminhada, ele sempre começa com uma coisa que parece não ter significado. Mas repita comigo, só parece. Porque o significado daquilo é muito grande, queridos. Amém. Um incêndio, ele nunca começa com fogaréu. Ele começa sempre com uma centelha, queridos. Nós começamos com passos para que nós possamos saltar lá na frente. Nós começamos com pequenos levantar para que nós possamos lá na frente estar correndo. Então, que nós possamos ter passos naturais para que nós possamos alcançar dentro da nossa lista de número 1, eu preciso fazer isso em 2025. Número 2, eu preciso fazer isso em 2025. Número 3, eu preciso fazer isso em 2025. Organize o seu ano, organize as suas metas, os seus planos. Contudo, isso são passos, como eu tenho dito, naturais. São coisas que permeiam aquilo que nossos olhos conseguem ver. Mas existe algo que tem que ser o item 00 da nossa lista. 00 não porque não há importância nele. Pelo contrário, é o número
que vem antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, o nome que está sobre todos os nomes tem que estar como sendo o nosso número 00. Nós temos que dedicar as nossas primícias ao Deus a quem nós servimos, queridos. Para que nós possamos tanger o sobrenatural, alcançando aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos ter nesse ano de 2025, nós temos que, antes de mais nada, buscar o Deus a quem nós servimos como item 00 da nossa lista. Tem que ser a primeira coisa, porque Provérbio nos garante que nós devemos consagrar tudo que nós vamos fazer ao Deus a quem nós servimos, para que os nossos planos sejam bem sucedidos, queridos. Amém. E isso quer dizer tudo. Quando a palavra de Deus fala tudo, é tudo. Por mais, queridos, que isso pareça insignificante, isso vai fazer toda a diferença no ano de 2025. Termos como objeto de oração nas nossas vidas, as nossas metas, o nosso dia a dia, pode parecer algo insignificante aos nossos olhos, mas, queridos, é algo que faz a diferença no ano que nós teremos na nossa frente e que já começa a se apresentar a mim e a você. Não à toa nós lemos esse texto no qual o salmista ele faz duas perguntas logo de início. Ele começa perguntando: a quem tenho eu no céu além de ti? E ele faz uma segunda pergunta: a quem eu poderia querer na terra além de ti? Ele faz duas perguntas que tangem dois sistemas diferentes. Ele fala de quem eu tenho eu no céu além de ti, e quem eu poderia querer na terra além de ti. Ele fala de ter a Deus como prioridade na vida dele, independente de onde você está estabelecido. Seja no céu, quem eu tenho no céu além de ti? Seja na terra, quem eu quero na terra além de ti? Ou seja, 00 na lista do salmista era ter ao Deus a quem ele pertence. Ele está conectado a esse Deus, tanto no céu como na terra. Era em todos os momentos na vida dele, ele está com o coração dele alinhado na presença de Deus, entregando as primícias daquilo que ele tem para o Deus a quem ele serve. Seja nas finanças, seja na saúde, seja, querido, nas decisões que nós venhamos a tomar, por mais que nós tenhamos o conhecimento, por mais que nós tenhamos possibilidades, por mais que nós tenhamos braços fortes, que nós possamos buscar o fortalecimento de Deus através da oração que Ele nos entrega como sendo chave para o nosso sucesso, baseado no nome de Jesus a quem nós servimos. Toda e qualquer situação no ano de 2025, ela há de ser colocada como oração na presença do Deus a quem nós temos. Amém. Glória a Deus. 2 amém. Todas as situações no ano de 2025, ela deve ser colocada como objeto de oração na presença do Deus a quem nós servimos. Amém. Ainda que de repente a gente está num trabalho que a gente está ganhando bem. Aí aparece um outro trabalho, uma porta se abre para que a gente ganhe 3 vezes mais. A gente já começa dando glória, já pergunta onde assina. Mas hoje ficou uma lição para o seu coração e para o meu. Tudo deve ser objeto de oração, queridos. Amém. Nós devemos de colocar: Senhor, essa porta que está aparecendo, se o Senhor não vier comigo, não me permita ir, Pai. Mas é uma porta tão grande, é uma porta grandona. Eu vou ganhar 30 mil. Não é possível que Deus não esteja nesse treco. Pior que é possível, querido. E aí, como é que nós podemos discernir se Deus está ou não está nessa situação? Através da chave que Ele te deu acesso ao céu, que é através da oração que você tem através do nome de Jesus Cristo.
Porque é só isso que dá o discernimento, é só isso que cerne, é através de repente de um dom de discernimento de espírito que Deus vai derramar na sua vida através da oração que você coloca em prática, porque você vai passar a discernir todas as coisas e não ser discernido por nada nem por ninguém a partir do dom que Deus vai colocar na sua vida através da oração que você vai ter como prática em 2025. Amém. Amém, querido? Toda e qualquer situação há de ser colocada como oração em forma, deixa eu te falar aqui uma coisa, de questionamento com Deus a quem nós servimos. Ah, pastor, o senhor está me falando que eu vou questionar a Deus, que eu vou entrar em contenda com Deus? Não, calma. Você não vai brigar com Deus, não vai entrar, você vai questionar aquela situação. Porque o nosso coração, que é enganoso, ele pode nos declinar para algo que Deus não está naquela situação. Afinal de contas, quem não fica seduzido de sair de um salário para 10 mil que você já ganha? Tudo bem. E partir para o salário de 30 mil, você fala, Deus está nesse negócio. Mas na hora, Deus purinho, eu sou canela de fogo, na hora, você fica, né, batizado pelo Espírito. Queridos, ora por essa situação também, porque aquilo que de repente parece ser algo vindo de Deus, pode ser um laço para a sua vida, que vai dar ruim. Aí você vai ter que chamar um advogado para resolver, né? Por quê, queridos? Porque aqui no início faltou algo, e me permita dizer, lembra daquela coisa insignificante que eu falei aqui? Aqueles 5 minutos de você falar assim, Deus, só um minutinho, vai no banheiro, que banheiro de empresa é lugar de oração, né? As coisas acontecem, você vai no banheiro da empresa, só um minutinho, que eu vou no banheiro. Você não está mentindo, você está indo no banheiro, né? Aí você vai lá no banheiro e fala assim, Deus, 3 minutos, algo que parece insignificante. Você fala, Deus, se o Senhor não tiver nesse negócio e não for comigo, não deixa eu ir não, Senhor. Em nome de Jesus. Aí você volta. Algo insignificante, uma oração de 2 minutos, pode fazer a história ser mudada na sua vida, fechando uma porta que parecia ser algo de Deus, mas que na verdade era uma armadilha vindo para a sua vida, para que aquilo pudesse te tragar e de repente te envolver em algo que não era referente ao reino dos céus para você. Algo que parecia insignificante, queridos. Uma oração de 2 minutos foi aquilo que mudou a sua história. De repente você vai... Eu estava lendo uma notícia essa semana que eu tenho medo de dentista. Só eu, né? Pelo visto, só eu que sou medroso. Toda vez que eu vou no dentista, que eu vou tomar injeção, que eu vou tomar anestesia, eu fico com medo de morrer. Que eu não fico logo com medo de morrer. Não passar mal é bobeira. Eu vou tomar anestesia, eu vou morrer. A minha cabeça funciona assim. Aí eu abri a internet essa semana, li lá o negócio. Menino foi fazer o tratamento de canal e morreu. Vocês viram também? Aí eu falei, tá vendo? Ó, olha lá, não tô maluco, acontece, e virou manchete. Toda vez que eu vou no dentista, que eu vou tomar anestesia, e eu sempre tomo, porque eu tenho medo de morrer de sentir dor. Eu não quero sentir dor nem morrer sentindo dor, então pelo menos eu morro sem sentir dor, para me dar logo anestesia. Ah, mas você só vem limpar o dente, então me dá anestesia logo, eu não quero sentir dor nenhuma, me dá anestesia. Eu sempre fecho o olhinho aqui e falo, Deus, me protege dessa anestesia para eu não ter um treco com ela, não. 1 minuto, 30 segundos que eu perco orando ali. Pode ser, não estou falando que o rapaz que tomou anestesia não orou não, gente. Mas eu fiquei olhando e falei, caramba, será que esse rapaz orou que nem eu oro? Pedindo, Deus, me guarda de qualquer treco que eu posso ter aqui com essa anestesia. 1 segundo que você perde orando, pode te dar um livramento que você nem vai ver, querido.
Um segundo. Deus me livra de qualquer treco que essa anestesia pode me dar. Vai que, sei lá, pega um treco qualquer, para a metade da minha cara aqui. Meu Deus, me ajuda aqui nesse momento que eu estou enfrentando a morte. Mas só vai limpar os dentes. Não, mas estou enfrentando a morte, Senhor. Me ajuda a sair vencedor daqui. Um segundo que você ora, querido, pode mudar a sua história de maneira sobrenatural. Para depois você não ter que consertar lá na frente porque você deixou de... Um segundo. 5 minutos de oração pode fazer a sua história e a vida dos seus familiares serem mudados, querido. E é por isso que o salmista fala da terra, quem ele tem, quem ele pode querer e quem ele tem no céu além do Deus a quem ele serve. Não à toa ele continua dizendo que ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Mais uma vez ele engloba ali naquele momento duas situações diferentes. Ele no primeiro verso que nós lemos, ele fala de quem ele tem no céu além de Deus e quem ele pode querer na terra além de Deus. E depois ele fala que ainda que a carne dele e o coração dele venha desfalecer, queridos. Quando ele fala de carne, ele está falando de coisas naturais. Ele está falando daquilo que a vida dele está sujeita no dia a dia. Quando ele, por exemplo, lê uma notícia lá que o cara foi fazer um tratamento de canal, ele fala, quando ele lê uma notícia, por exemplo, que os economistas aí vêm falar na televisão, que a economia no ano que vem, é natural, queridos, que essas coisas naturais, essas coisas carnais, essas notícias que chegam, venham a abalar o nosso coração também, queridos. E aí o salmista ele fala, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam. Ele diz que de vez em quando a nossa esperança natural ela fica abalada por conta daquilo que nós vemos. Mas de vez em quando a nossa fé ela também fica abalada por aquilo que nós vemos e por aquilo que nós deixamos de fazer. Porque Romanos garante que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É receita de bolo. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se a fé está abalada é porque a gente está ouvindo mais aquilo que não é concernente ao reino dos céus. E aí quando nós não estamos ouvindo aquilo que vem do reino dos céus, nós estamos alimentando a nossa carne. E aí a nossa carne se abala. E isso acaba encontrando raiz no nosso coração e abalando a nossa fé. Estou falando novidade, diácono? Não. A palavra de Deus, queridos, ela é clara. A palavra de Deus está tudo aqui diante dos nossos olhos. Ela vai falando para a gente, olha, se não fizer isso, vai acontecer aquilo. A carne vai se abalar, o meu coração vai desfalecer, a nossa fé vai ficar pequenininha. Mas o salmista ele dá uma boa notícia para mim e para você. Ele diz que Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que ele está falando para mim e para você é que é natural, queridos, que tudo se abale. É natural que a economia de repente venha ficar esquisita e isso mexa no seu bolso. Nós somos pessoas que estão inseridas nesse sistema, que nós precisamos de dinheiro para pagar as contas e que de vez em quando esse dinheiro falta. E isso abala a nossa fé, abala a nossa saúde, mas a palavra de Deus garante que o Senhor é a fortaleza do seu coração. Ainda que os montes se abalem, Deus está assentado no trono olhando pela minha e pela sua vida. Ainda que a nossa fé fique pequenininha, você se lembra que existe um Deus no céu e que Ele é capaz de te dar uma nova carga, uma nova descarga de fé. E não à toa você veio até a casa do seu pai, porque de repente a sua fé está abalada, ainda está pequenininha. Mas queridos, quase também é mais um detalhe. Nada ainda é alguma coisa que está ali, que se for regada, que se for colocada em prática ali, uma semeadura, algo que regue essa semente, ela pode germinar e encontrar algo grande como sendo objetivo e como sendo objeto. Ainda que a fé esteja pequena, ainda tem fé, queridos. E é nisso que nós estamos baseados nessa noite. Porque você veio até a casa de Deus nessa noite porque você tem fé no Deus a quem você serve.
Você tem fé que Deus ele pode mudar a sua história. E você veio emprestar os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E é a partir disso que a sua fé ela é fortalecida. É inegável, é imponderável, queridos, que de vez em quando isso acontece conosco. Isso que? A nossa fé fica abalada. A nossa realidade nos sacode de um lado para o outro, que fica difícil de nós mantermos a nossa carne firme mediante as situações. Existem coisas na nossa vida que se apresentam que nós jamais estaremos preparados para aquele tipo de situação. E isso é concernente, isso é referente à minha e à sua vida. Eu me lembro de um determinado período da minha vida que eu tive, por exemplo, que tomar conta da minha avó. Neto não foi concebido para tomar conta de vó. A avó que toma conta do neto. Assim como de vez em quando acontece nas nossas vidas de o filho ter que começar a tomar conta do pai. Porque chega uma hora que as coisas elas se invertem. E isso, esse tipo de situação nos coloca dentro de uma cadeia que nós não estamos preparados para trabalhar dentro daquilo. Porque a mãe toma conta do filho e você toma conta do seu filho. Isso é o natural. Mas a vida ela tem se prolongado tanto mediante as situações que chega um determinado momento que você toma conta do seu filho e você vira pai e mãe do seu pai, e aí vira uma confusão na sua cabeça e você fica, como é que eu vou lidar com essa situação? Esse tipo de arma que se apresenta na nossa vida mexe com a nossa carne, porque isso é natural, e mexe com a nossa fé, porque a nossa carne se abala e o nosso coração fica contrito nesse tipo de situação. Nós temos a possibilidade de andar na cidade de táxi, de Uber, e eu entro no táxi, eu começo a conversar com o cara que está dirigindo, e no outro dia eu estava conversando com um cara, o cara, não, eu sou advogado. Eu falei, o cidadão não tirou um diploma de advogado para dirigir Uber, querido. Mas a vida, o rio, foi colocando ele ali dentro de uma situação que quando ele se viu, ele, eu vou ter que fazer isso para sobreviver. Ele não se programou para aquilo, mas a circunstância foi empurrando ele para que ele tivesse que fazer aquilo. E isso abala a nossa carne. Isso abala a nossa fé. Você estudou, você se preparou, e hoje quando você olha para determinadas situações, você fala, eu não estudei, não me preparei para passar por isso que eu estou passando. Eu não estudei, eu não me preparei para virar mãe da minha avó e assim por diante. Mas a vida ela vai fazendo coisas conosco que quando nós vemos, nós já estamos envolvidos. Mas lembra que eu falei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo? Existe um propósito de Deus nesse tipo de situação que você está enfrentando. E além de tudo, eu posso não falar aqui para você de maneira clara e evidente de por que você está passando por esse tipo de situação. Mas eu posso te garantir que isso é para a manifestação da glória de Deus na sua vida, para que você possa olhar e falar assim, se não fosse Deus na minha vida, Israel que o diga, eu já teria padecido há muito tempo. Isso tudo que se apresenta nas nossas vidas é um processo de Deus na minha e na sua vida, para que Ele possa fortalecer a sua fé e para que você tenha consciência que sem Deus você nada pode fazer. Por mais que nós venhamos a confiar na força do nosso braço, por mais que nós venhamos a traçar metas, como eu vim aqui te incentivando a fazer, você ainda se lembra? Então diga um amém aí no seu lugar, de fazer uma lista. Por mais que nós tenhamos situações naturais e carnais para resolver os nossos problemas, e isso tudo é lícito, queridos, e necessário na minha e na sua vida, porque quem não tem plano, quem não tem meta, liga o carro e não sabe para onde ir.
É necessário você ter um norte, um direcionamento, um porquê se levantar todos os dias. E para isso a necessidade dessa lista, dessa coisa organizada na sua vida. Mas antes de mais nada, é necessário o sobrenatural na minha e na sua vida. É necessário que antes de qualquer coisa, da lista 00, nós termos a Deus no céu e querermos a Deus nessa terra. É necessário e primordial que nós coloquemos tudo que nós fazemos debaixo de oração do Deus a quem nós servimos. Mas é algo tão insignificante, pastor, mas é isso que vai fazer a diferença. Os 5 minutos que você vai passar a gastar todo dia quando você acordar, que ao invés de você acordar, parar o despertador e olhar o zap, você vai parar o despertador e vai falar com Deus, queridos. Não tem um amém? Antes de começar o seu dia olhando o WhatsApp e as notícias, você vai dedicar um tempo em oração para que você venha a ser bem-sucedido. Ah, pastor, que diferença isso faz? Isso é tão insignificante. Faz e vê se não vai ter diferença. Eu penhoro a minha fé nessa noite, mediante ao seu ceticismo. Que se você, ao invés de olhar o WhatsApp, dedicar 5 minutos de oração, a sua vida vai ser diferente. Amém. Ah, isso é religiosidade, pastor. Então faz. Então faz e dia 31, dia 1º, você volta para dar testemunho. Eu penhoro aqui, penhoro a fé aqui, ó. Tiro a minha fé do bolso. Lembra como a gente fazia quando jogava dominó? Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Os 5 reais que eu tenho, eu vou penhorar aqui nessa aposta. Ao invés de olhar o WhatsApp, para o despertador e vai orar. Passos de fé, querido. Amém. A prática natural tangendo o sobrenatural. Glória a Deus. Porque é assim que nós, que somos seres espirituais, vencemos nessa terra que é natural. Nós havemos de trazer o tangenciamento. Tangenciamento consiste em você ter de repente uma via passando aqui, ó. Imagina que aqui tem uma estrada passando aqui. Eu venho e tangencio essa estrada com outra coisa. Isso aqui é o sobrenatural passando nas nossas vidas. Eu venho com o natural e tangencio aqui. E nesse momento de interseção, de cruzamento, onde as coisas se cruzam aqui, é que a prática começa a fazer a diferença. Qual é a prática natural? Dedicar um tempo em oração. Dedicar um tempo em oração é você pegar o sobrenatural e unir ao natural. Quando você tangencia esse tipo de coisa, você naturalmente forma uma cruz. E no momento de interseção da cruz, é quando uma coisa permeia por dentro da outra e nós começamos a alcançar a vitória através da oração. Amém, amém. Atos naturais que tangenciam o sobrenatural. Glória a Deus. Ah, quer dizer que se eu parar de olhar o WhatsApp e ir orar, é um ato natural que vai tangenciar o sobrenatural e que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Aleluia. Queridos, entenda bem que para que isso aconteça na minha e na sua vida, é necessário que antes de mais nada haja um fortalecimento da parte de Deus nas nossas vidas. E em segundo lugar, existe algo que você tem que fazer. Porque quem vai parar o despertador e vai orar, vai ser você. Quem vai optar por, ao invés de olhar o WhatsApp, dedicar aquele tempo em oração, vai ser você, não vai ser Deus do céu que vai descer através de um anjo e vai... Pode até ser que aconteça, né? Desce, te dê uma espadada lá e queime o celular. Mas, queridos, vai ser você que vai optar por isso. Vai ser o natural optando pelo sobrenatural para que a sua vida possa ser diferente. Existe a necessidade de 2 coisas da parte de Deus: te fortalecer e te lembrar, e você fazer aquilo que há de ser feito na sua vida. Então feche seus olhos, curve sua cabeça, que eu quero orar por você para que Deus possa fazer isso na sua vida.
e para que você possa se sujeitar àquilo que Deus tem para ministrar ao seu coração. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua unção, Pai, que está, Senhor, liberada nessa noite sobre as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero colocar diante de Ti cada vida aqui estabelecida para que o Senhor trabalhe em cada uma delas, Pai, liberando aquilo que só o Senhor tem para liberar, Pai, que consiste no fortalecimento da fé de cada um que aqui está, Pai. Porque Deus, confiar no sobrenatural é ter a certeza, Pai, que o sobrenatural existe, apesar de nós não podermos tocá-lo, Pai, apesar de nós não podermos vê-lo, Pai. Ah, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te pedir, Senhor, faz com que o meu irmão tenha a fé fortalecida nessa noite aqui, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, sê com ele, Pai, sê com ela para louvor da tua glória, Deus. E Deus querido, Pai amado, visita-o, Deus, diariamente, Pai, relembrando, Pai, desse ato de oração que ele e que ela vão colocar em prática na vida, a fim, Deus, de, Pai, querer a Ti no céu, Pai, e de Te ter aqui na terra. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, fortalece a fé do meu irmão, fortalece a fé da minha irmã, Pai. Dá uma semana de vitória para ele e para ela, Senhor, para louvor da Tua glória. E Deus querido, desperta no nosso coração o hábito da oração, Pai. Desperta no nosso coração, Pai, o hábito de ter as primícias entregues a Ti, Pai, para louvor da Tua glória. Deus querido, nós confiamos num Deus que é vivo, Pai. Nós confiamos num Deus que é poderoso, Pai. Nós confiamos num Deus que é soberano, Pai. E é por isso que nós estamos na Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Pai. Pedindo, Deus, que o Senhor se mova no nosso meio, Pai. Deus querido, toca nas nossas vidas, fortalece a nossa fé e se revela a nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, pois Ele é digno.